voltando aqui, então, nosso curso inicia hoje, né? As nossas aulas, cada aula tem a duração de 2 horas, ininterruptas, tá bom? Os organizadores do curso, eu, Silvio, Gabriel, o promotor Carlos José Teixeira de Toledo, e temos aqui o objetivo geral do curso, não vou ler para vocês, mas tem as nossas aulas. Essa nossa primeira aula vai ter como tema principal a educação como direito fundamental, aspectos filosóficos, história e evolução, ok? Quem estará ministrando as aulas de hoje é o próprio professor Silvio e o professor Luiz Roberto Carbone Souza, que eu agradeço imensamente por mais uma vez estar aqui, viu, Carbone, conosco. É um prazer imenso você estar conosco mais uma vez, tá bom? Os currículos estão todos disponíveis, inclusive no nosso site, tá? De todos os nossos professores. No dia 12, nós teremos a aula com o tema com Direito Fundamental à Educação e sua efetivação, que estaremos com a Alessandra Gotti e eu fazendo aí essas reflexões no dia 12. No dia 19, nós teremos a Nina Ranieri, que é a nossa aula 3 desse curso, Direito à Educação na Pandemia, sobre a perspectiva federalista. No dia 26, Financiamento da Educação na Constituição Federal, com a Hélida Graziani e a Suelen Benício, que é nossa professora da escola, que estarão também em dupla aí fazendo essas reflexões com relação ao financiamento. Na nossa aula do dia 6, que é a aula sobre o Fundeb e a sua encarnação, avanços e desafios, é com o professor doutor em Direito do Estado pela USP, o Salomão Ximenes, que é nosso parceiro também. No dia 9, teremos a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, balanço necessário, com a Clarice Seixas Duarte. Na aula 7, no dia 16 de junho, controle das políticas educacionais com João Paulo Faustinoni Silva. No dia 23, a valorização da profissão docente no plano jurídico institucional, uma luta histórica com o professor doutor Carlos José Teixeira de Toledo, aqui presente conosco. No dia 30, nós temos um painel de encerramento deste curso, tá? Já estamos com a presença confirmada da livre docente em Direito do Estado pela USP, com o doutorado pela mesma instituição, a Maria Paula Dalari Butti. É Butti, né? Que a gente soletra. E também convidamos o doutor em filosofia pela USP, o professor Fernando Haddad. Aguardamos aí a confirmação. E, então, esse painel de encerramento, só para esclarecer a vocês, ele será aberto, tá bom? Ele será um evento aberto não só para a nossa turma aqui, mas também para quem quiser assistir. Alguma dúvida? Não? Não? Bom, então, não tendo mais... Que sala quietinha, será que é o primeiro dia? Será que é isso? É a timidez? Nossa, que sala quietinha. Ó, educador não costuma ser muito quietinho, não. Se estiver quietinho, tem algum problema. Educador não costuma ser quietinho. Nem pode ser. Então, gente, olha, é um prazer mais uma vez estar com vocês, tá? Sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Silvio, para que ele possa iniciar. Pois não, Silvio? Por gentileza, só passando para o professor Carlos, para ele fazer... Pois não, com certeza, com certeza. Pensei que vocês fossem fazer outra dupla. Professor Carlos, a palavra está com você, muito obrigada mais uma vez. Por favor. Eu que agradeço. Eu só gostaria de agradecer o honroso convite para ajudar a Escola de Contas a organizar esse curso. É um tema pelo qual eu sou apaixonado, fiz meu doutorado abordando a questão da política educacional, né, especialmente da política docente. Até esse é um tema que eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês numa aula futura.
E eu gostaria de agradecer a presença de todos. Vejo que eu atualmente, aliás, só fazer uma correção, viu, Samira? Você me chamou de promotor, eu não sou promotor, eu sou procurador do Estado. É que nem chamar corintiano de palmeirense, hein? Já Cuidado. pensou? Olha a crise institucional que eu causei agora, procurador. É brincadeira, mas é que assim, são funções diferentes, mas são funções muito importantes, mas que têm visões diferentes a respeito Sim, sim. do interesse público, enfim, né? Nós teremos aqui um promotor de justiça, o doutor João Paulo, que eu fiz questão de convidar, porque também é uma instituição que tem muito a contribuir aqui para a nossa visão institucional, né? Que nós estamos pensando aqui numa visão jurídico-institucional, né? Que aborda, né, o aspecto jurídico e pensando nas instituições que promovem o direito à educação em nosso país, né? Isso é muito importante nos dias de hoje. Então, eu que agradeço a honra de ter auxiliado aí na organização do curso. Saúdo todos os alunos, vejo, inclusive, que tem pessoal da Secretaria de Estado da Educação, já fiz até, né, já até reconheci aqui a Sandra Masson Brito, é uma funcionária dedicadíssima da Secretaria de Educação, imagino até que tenham outros presentes, e então, o que já mostra a qualidade, né, do alunado que pode trazer muito da sua experiência nos debates desse curso. Eu acho isso fundamental. Por isso que eu prefiro me remeter a todos como professor, viu? Porque aí não dá crise institucional, entendeu? Professor. Sem problema, sem problema. Imagina. A nós que agradecemos, quero reiterar aqui que todos os parceiros que estão neste curso, tá? Eles são parceiros mesmo, nós não temos nenhum tipo de contratação, tá, pessoal? Então, a gente tem um apreço muito grande por todos que se dispuseram a oferecer um curso com esta qualidade, viu? Então, um abraço mesmo a todos. Agora é para você, Silvio? Sim. Ou é para você, professor Luiz, passo depois? Isso. Perfeito. E aí nós podemos deixar, acho que, os debates para o final, né? Depois das duas disposições. Fica a critério de vocês, como é que vocês querem fazer a dinâmica da aula, tá bom? Perfeito. Bom, preliminarmente, né, eu gostaria de registrar minha imensa gratidão de estar aqui hoje. Eu também sou como aluno aqui hoje, será para mim um imenso aprendizado. Agradecer a professora coordenadora Samira Salé, agradecer também ao professor Carlos Toledo, né, nós aqui que dividimos a organização do curso, né, um curso que foi muito pensado, um curso que foi muito, enfim, para os nomes que estão aí, né, então eu também sou aluno desse curso, que eu quero, enfim, aprender muito. É uma imensa honra e responsabilidade estar nessa primeira aula, mas, como eu disse, é uma responsabilidade, enfim. Não tenho palavras para agradecer aí, professor Carlos também, que, né, ele não é do Tribunal de Contas do município, mas com muita generosidade, já também foi voluntário em outros cursos e agora aqui também sendo colaborador, o registro de nossa gratidão aí imensa. Agradecer também ao professor, né, Luiz Roberto Carbone, é sempre uma honra muito grande, enfim. Eu também só conheci o professor, né, Carlos Toledo, graças ao professor Carbone também, agradecer, preciso registrar essa minha gratidão também por nos ser apresentado. Enfim, e sempre um imenso aprendizado ouvi-lo também, professor Carbone, então é uma responsabilidade também dividir uma aula com o professor. Enfim, e agradecer a todos os presentes inscritos, né, que também são pessoas muito ligadas à educação, pessoas altamente qualificadas também, que contribuam também no debate, enfim, na discussão aqui. Enfim, sem palavras para agradecer. Só um pouco o que eu vou falar hoje desse recorte e tal, né? A minha exposição, na verdade, ela vai ser baseada numa pesquisa que eu apresentei no primeiro seminário de estudos éticos e retóricos em educação, em 2013, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há um texto, né, que eu coloquei como título, Modernidade, Infância, Educação e Escola, notas sobre a responsabilização do poder público quanto ao acesso ao ensino em Martinho Lutero e Condorcet. Por que esses dois autores, né? Porque esses autores, eles marcam o início da modernidade e o final da modernidade, que é um período que várias teses, muitas discussões sobre educação se iniciam. E, a meu ver, se inicia uma sensibilidade em relação à infância, que até então não existia, que é a responsabilização do poder público para, enfim, a educação, né? A modernidade, enfim, ela é esse período muito singular, né, importante para essas reflexões pedagógicas e filosóficas,
sobre infância e educação. Lutero, que ele está bem assim nesse início da modernidade, a reforma traz uma série também de demandas educacionais. Aqui, evidentemente, eu não estou trazendo os aspectos teológicos, porque eu não tenho nem uma, enfim, qualificação para isso, mas é um texto também que ele é lido e estudado entre os estudiosos de filosofia política, que é a minha formação, e também é um clássico da pedagogia, esse texto que é de 1524, que é um texto de Lutero, que é aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas. A Alemanha ainda, ela, enfim, não é um estado unificado, muitos, né, séculos depois, enfim, e essas cidades, elas têm essa função, desde a Idade Média, de uma organização, né, político-administrativa das cidades alemãs. Muitas, inclusive, com uma série de privilégios e prerrogativas, né, que no mundo ibérico chamaríamos de cartas forais, mas são essas cartas de nascença dessa cidade, que inclusive garante uma série de autonomia em relação ao poder central do Sacro Império Romano Germânico. Pois muito bem. E Condorcet, já no final, né, que é um nobre revolucionário, né, seus escritos pedagógicos, ele vai trazer uma profunda reflexão sobre essa responsabilidade do Estado, né, em relação à chamada instrução pública. Um texto, enfim, claramente uma lógica confessional, e outro texto já nessa preocupação com essa laicização do ensino. Antes de propriamente nós adentrarmos, né, em tais autores, é importante que a gente lembrar um referencial teórico de Philippe Arrière, né, na sua obra clássica História Social da Criança e da Infância. Esse autor, ele aponta que na modernidade há o surgimento de dois sentimentos em relação à infância. Naquele seminário, eu sugiro que talvez tenha um surgimento de mais uma sensibilidade, além dessas duas que ele identifica, Philippe Arrière, que seria essa responsabilidade do poder público em relação à educação. No que tange, em especial, esse patrocínio a oportunidades do acesso à educação, que é uma discussão extremamente contemporânea até nos dias de hoje. Enfim, claro, com as devidas, né, precauções, é claro, sem aqui incorrermos em muitos anacronismos, né? Philippe Arrière identifica que, historicamente, houve uma mudança na atenção e mesmo no processo educacional das crianças no fim da Idade Média e no começo da Idade Moderna. Já no século XVI, diz o autor, um novo sentimento na infância havia surgido, em que a criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e relaxamento para o adulto. Um sentimento que poderíamos chamar de paparicação. É uma percepção que a criança não é um adulto em miniatura. E é, né, uma forma de talvez compreendermos essa sensibilidade em relação às crianças. Assim como, posteriormente, isso, né, já no século XVII, é entre os moralistas e educadores do século XVII que vemos formar-se esse outro e novo sentimento de infância, que inspirou toda a educação até o século XX. O apego à infância e à sua brincadeira, mas através do interesse de uma preocupação psicológica e moral, né? Ou seja, é para se pensar as crianças, né, e como torná-las em seres, em pessoas honradas e homens probos e racionais. Você fala homens porque no imaginário da época se opera muito com uma lógica, enfim, de uma invisibilidade, né, das mulheres, né? Podemos cometer aqui um anacronismo que mais e mais é algo que deve ser, enfim, sempre combatido. Uma diferença originária e contrastante entre essas duas sensibilidades seria essa primeira paparicação, que ele chama, surgiria no seio da família, né, na companhia das crianças pequenas, né, e já o segundo seria uma sensibilidade surgida exteriormente ao seio da família e que vai ser muito explorada por eclesiásticos, os homens da lei, enfim, que acabam sendo chamados como os moralistas do século XVII, preocupados, acima de tudo, com uma disciplina e uma racionalidade dos costumes. Esses moralistas, inclusive, eles têm até uma resistência, né, de considerar as crianças como esses brinquedos encantadores. Eles usam mais como uma ideia de que seriam criaturas frágeis e que de Deus, enfim, e que era preciso preservar e cuidá-las, né, dando esse devido direcionamento. Essas sensibilidades, elas vão ser extremamente importantes para os processos, né, pedagógicos que eles vão se consolidando no século XVII. Franco Cambi, né, na História da Pedagogia, ele vai mostrando muito que essa preocupação do sujeito moderno ser
um si individual e consciente da sua própria irrepetibilidade. E também um sujeito que ele é considerado radicalmente governado pela sociedade por suas regras. Ou seja, essa ideia dessas construções que esses moralistas vão, enfim, construindo e fazendo seus tratados como uma questão de bem educar as crianças. Nesse contexto, né, o que eu sugiro é que surge talvez essa terceira sensibilidade na modernidade, que é de se atribuir aos poderes públicos, aqui eu uso uma palavra genérica, até porque, enfim, a noção de Estado ela ainda está em consolidação, de parcela, enfim, significativa da educação, que vai envolver, inclusive, um aspecto de uma perenidade dela e uma profissionalização dos quadros, enfim, docentes. Uma sensibilidade que exige como agente de sua prática não mais a família ou os preceptores, né? Ou seja, porque também isso está intimamente ligado a uma ideia de uma democratização do acesso à educação. Os preceptores eram, enfim, extremamente caros, só a aristocracia, só uma elite poderia ter acesso. Mas os governantes, pois somente os agentes públicos, eles teriam as condições de empreender uma universalização das práticas educacionais, além de proporcionar um corpo profissional permanente que objetivaria essa formação de homens e mulheres aptos ao pleno exercício de suas vocações, isso é uma expressão até mais, enfim, teológica que Lutero utiliza, mas para Condorcet ele já utiliza mais uma ideia dos direitos e deveres civis, ou seja, é deixar que os direitos saiam de um plano de abstração e passa a ser para um plano de, enfim, concretude por meio da educação, né? É importante também, antes da gente, enfim, salientarmos também uma questão que é muito importante, que é a questão que a reforma protestante, ela já se insere nesse início da modernidade no mundo em transição, de uma cultura oral para uma cultura propriamente escrita. Enfim, no século XVI, nós já começamos, como muito bem salienta, né, François Jaumont, Reformas Protestantes e Leitura, um estudo bem interessante que ele mostra que, ou seja, o livro é uma multiplicação, isso é multiplicação no mundo em que o essencial das relações é oral. Ou seja, as informações circulam pelos boatos, a informação ela circula pela pregação nas igrejas, pelas imagens, e agora a reforma ela vai trazer esse dever de que todos devem ter acesso à Bíblia, ao texto sagrado. Isso invariavelmente vai envolver o quê? A leitura, a alfabetização em massa da população. Nesse contexto, Lutero ele vai fazer primeiro um diagnóstico da realidade da Alemanha, esse texto de 1524, em que ele fala: as escolas da Alemanha estão em completo abandono, as universidades elas são pouco frequentadas, os conventos que eles tinham essa proteção, essa guarda do conhecimento, eles estavam praticamente em declínio. Ou seja, Lutero também ele traz uma discussão que é bem interessante e que nos lembra muito a contemporaneidade, que é sobre essa relação do orçamento. Vamos investir em obras públicas ou investir em educação, né? Lutero ele vai, né, reportando aos senhores, né, aos magistrados das cidades. Magistrados aqui é uma expressão ampla que se utiliza na filosofia política, né? Ou seja, que ocupam essas funções executivas, que ele vai fazer a exortação. Caros senhores, anualmente é preciso levantar grandes somas para armas, estradas, pontes, diques e inúmeras outras obras semelhantes, para que uma cidade possa viver em paz e segurança temporal. Também é um contexto que já estão emergindo as guerras de religião, que tem uma dimensão de guerra civil, né, guerras internas, mas também tem uma dimensão de guerras já internacionais que se comunicam com essas guerras civis internas. Por que não levantar igual soma para a pobre juventude necessitada, sustentando um ou dois competentes como professores? Por quê? Porque ele também mostra como que é complicado a família dar uma educação aos jovens. Enfim,
Lutero também ele faz um apelo à sociedade, né, no sentido que uma série de práticas devocionais do catolicismo que envolveriam o despendimento de recursos, missas, contribuições, sejam deslocadas para a educação com financiamento da educação. Ou seja, as indulgências, né, missas para os mortos, tudo isso já não passaria mais a ser necessário sob a nova perspectiva da nova fé. Então, ele faz esse clamor por uma nova alocação desses recursos. Mas, enfim, qual é a razão dele acionar o poder público para, enfim, se responsabilizar pela educação, né? Lutero ele vai, enfim, trazer a questão de que a necessidade obriga a mantermos educadores comunitários para as crianças, a não ser que cada qual queira manter um particular. Isso, porém, seria oneroso demais para um simples cidadão. E uma vez para muitos mais, excelentes meninos seriam prejudicados por serem pobres. Ou seja, ele tem uma preocupação também social e de oportunidades de igualdade que a educação ela poderia dar nesse contexto, se o poder público ele patrocina, enfim, a educação, né? Lembrando que as famílias nobres, né, elas contratavam preceptores, inclusive preceptores estrangeiros, né? Montaigne, nesse período, na França, o pai contrata um preceptor que só falava em latim, né, com a família. Ou seja, acesso para que Montaigne tivesse como primeira língua, como língua materna, o latim. E assim, portanto, pudesse fazer esse diálogo, né, atemporal e sem os limites do tempo e da geografia com os grandes pensadores. Mas, enfim, isso não é acessível para a grande população. E uma questão também muito interessante que Lutero faz, já saindo muito de um caráter talvez mais secularizado, seria uma perspectiva que ele traz, que é uma ideia de uma relação entre progresso e educação, né? Ele vai dizer que a educação ela traz um progresso e um melhoramento da cidade. Agora, o progresso de uma cidade não depende apenas do acúmulo de grandes tesouros, da construção de fortificação, de casas bonitas, de muitos canhões e da fabricação de muitas armaduras. Mas antes, o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando possui muitos homens bem instruídos, muitos cidadãos ajuizados, honestos e bem educados. Esses, então, também podem acumular, preservar e usar corretamente riquezas de todo tipo de bens. Ou seja, ao invés de se buscar essa riqueza material, se buscar também, enfim, essa questão da educação como um valor. Já no final da modernidade, no curso, né, do processo da Revolução Francesa, Condorcet é uma voz que ele emerge no sentido de atribuir à competência ao poder público uma parcela decisiva da responsabilidade da educação e no acesso a tal direito. Em contraste com Lutero, Condorcet traz uma forte marca de laicização. E por laicização, ele entendia que o ensino não deveria ser vinculado a questões religiosas, né? E lembrando que a França ela tem um histórico na modernidade de muitas guerras de religião, mas também uma forte marca por laicização, ele entendia também uma não vinculação a uma corrente político-doutrinária. São autores que também dão certos, digamos, subsídios para questões, né, contemporâneas em relação, né, à escola sem partido, né, que somos totalmente contrários, como a STF já decidiu, mas são autores que trazem umas discussões bem interessantes nesse sentido. Mas, enfim, eles convergem, né, tanto esses dois autores, né, no sentido que essa educação ela ser patrocinada pelo poder público, né? Condorcet, né, que era um nobre, e ao mesmo tempo um revolucionário francês, parte de uma concepção tipicamente iluminista, né, talvez até com uma certa ingenuidade, pela forte, enfim, a crença nisso, de uma perfectibilidade humana sedimentada numa continuidade de gerações. E essa questão que a educação ela também seria um fator de transmissão dessas riquezas, né, que a humanidade foi acumulando ao longo dos séculos do conhecimento, né? Condorcet, né, ele associa diretamente a questão da educação como autonomia dos homens, né? Porque ele fala que os homens dependem uns dos outros, em grande parte, por quê? Por ignorância.
né? E o objetivo dessa instrução pública, porque ele fala que propriamente a educação é uma seara da família, mas a instrução pública seria do Estado. Aqui já podemos usar a expressão Estado sem maiores problemas, enfim. É justamente o quê? Que esse conhecimento vai se evitar a dependência uns dos outros. Condorcet vai dizer, nos séculos de ignorância, a tirania da força se unia à das luzes débeis e incertas, mas concentradas exclusivamente em algumas classes pouco numerosas, os sacerdotes, os jurisconsultos e os homens que tinham o segredo das operações ou transições comerciais. Ainda os médicos, né, formados em um pequeno número de escolas, não eram menos mestres do mundo do que os guerreiros armados. E o despotismo hereditário desses guerreiros estava fundado sobre a superioridade que dava, antes da invenção da pólvora, seu aprendizado exclusivo na arte de manejar, enfim, as armas. Ou seja, a educação deixa as pessoas não refém de setores, de segmentos da sociedade que podem limitar a liberdade alheia. Para se alcançar, né, o objetivo de se diminuir essa relação servil de dependência, Condorcet considera importante o princípio de que a sociedade tenha uma instrução pública direcionada ao povo, como meio mais seguro de dar uma efetividade à igualdade abstrata fornecida pelos direitos reconhecidos constitucionalmente. Condorcet fala que adianta, né, todas as declarações de direitos, o que adianta toda uma, enfim, uma igualdade da sociedade que está rompendo com o antigo regime, se as pessoas não têm conhecimento para poder ter acesso a esse direito. Em vão se havia declarado que todos os homens têm os mesmos direitos. Em vão, as leis tinham respeitado este primeiro princípio da eterna justiça se a desigualdade das faculdades morais impedisse ao maior número de gozar direitos em toda a extensão. E como rompemos isso? Através da educação e do conhecimento. Condorcet também ele arquiteta um projeto, né, de estruturação dessa chamada instrução pública, né, em 4 graus. Né? Ele vê aí uma escola primária, uma escola secundária, os institutos e o ensino superior, sendo tais, né, níveis gratuitos. E acima dessas instituições escolares, ele concebe uma ideia de uma sociedade nacional de ciências e artes composta pelos membros que se destacaram em suas pesquisas científicas, e uma sociedade nacional. E ali seria ditado e seria organizado, enfim, os programas, né, para os demais níveis de ensino. Importa também salientarmos que aparente essa inflexibilidade desse modelo construído, arquitetado por Condorcet, ele também envolve uma margem de uma flexibilidade, porque ele dizia que esse modelo devia estar muito sensível às aptidões dos alunos e seria esse modelo, mas poderia fazer adaptações pontuais de acordo com a evolução de cada um dos alunos. Ou seja, né, suma, já caminhando para uma conclusão, na modernidade surge essa nova sensibilidade sobre a infância, que é o que? A responsabilidade do poder público pela educação. Né? Essa e muitas das discussões que nós já vemos nos séculos XVI até os séculos XVIII ainda são discussões contemporâneas. A alocação do orçamento, questões como, por exemplo, o homeschooling, né? Ao momento que Lutero ele fala que o problema dos pais educarem há uma série de problemas. Podem ser que não tenham aptidão, podem ser que já tenham uma idade avançada. Ele arrola o problema que, às vezes, a casa ela não tem um lugar, um espaço adequado para o processo educacional. Ou seja, precisa se dar, né, de uma forma consistente, permanente, profissional, educadores para a população. E Condorcet tem essa preocupação também de uma educação, enfim, consistente, pública e gratuita, de modo a ser dentro da lógica iluminista da libertação dos homens, da opressão e da ignorância. Muito obrigado, esses são, né, alguns apontamentos, algumas reflexões. Esse texto também eu disponibilizo aí para vocês, né, pediria a gentileza para a nossa coordenadora Samira disponibilizar aí no chat. Muito obrigado, Samira. Obrigada, professor. Muito obrigada, viu, professor? Já estão no chat os 2 textos indicativos aqui
tá? Pertencentes à sua aula. Antes de passar para o professor Luiz, eu gostaria de só fazer... Todos vocês receberam o link de acesso às aulas desse curso, por e-mail, pelo Moodle? Caso vocês não tenham recebido, por favor, dá um alôzinho no chat, porque nós estamos com um novo sistema, que chama Sistema Moodle. É lá que eu vou concentrar todos os arquivos, as apresentações, os links de gravação das aulas, tá bom? Então, tudo que vocês... A gente vai disponibilizar aqui no chat, mas também vai ficar na área privada lá de vocês. Então, vocês têm que entrar no Moodle e as informações estarão lá, tá bom? Então, caso alguém tenha tido algum problema, tá? Só lembrando que vocês recebem pelo e-mail que vocês cadastraram no sistema, tá bom? Então, se vocês cadastraram outro e-mail, não vai receber, porque é o e-mail que vocês cadastraram no ato da inscrição, tá bom? Renata, depois eu vejo qual é o e-mail que está cadastrado, tá bom? Como assim? Mas vocês pegaram o link de onde, Bárbara? Você conseguiu pegar o link por onde? Pelo Moodle? Pelo Moodle, né? Tá lá disponibilizado, sim. A gente envia para facilitar, né? Mas se não tiver cadastrado, depende do e-mail que está cadastrado, tá bom? Perfeito, pegou do Moodle. Ok, então. Obrigada, viu, gente? Professor Luiz, a palavra é com você. Qualquer dúvida a gente vai resolvendo aqui ou pelo chat e estamos aqui na aula também. Obrigada, viu, mais uma vez, professor Luiz. Professora Samira, muito obrigado. Eu quero primeiro externar a minha alegria de participar mais uma vez aqui com o Tribunal de Contas do município, na Escola de Contas de um curso. E desde que eu participei pela primeira vez, eu só tenho a agradecer. Então, eu quero primeiramente agradecer a você, Samira, que tive o prazer de conhecê-la nessa circunstância, né, num dos cursos presenciais. O Silvio me proporcionou isso, de conhecê-la pessoalmente, e então só tenho admiração em relação a você por todo o trabalho que você tem feito na Escola de Contas e sempre da forma generosa com que você recebe os professores convidados. O Silvio é uma pessoa muito querida, é um amigo, né? Há amigos que são mais chegados do que irmão. O Silvio é um presente que Deus me deu. E o Carlos é um presente que a docência me deu, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de trabalhar junto com ele, lado a lado na trincheira. Nós somos professores, compartilhamos alegrias, compartilhamos angústias da docência, e de tanta coisa boa que a docência tem, é que a docência proporciona amigos de verdade que a gente não esquece, a gente não deixa para trás, né? O tema educação é um tema que fala muito para mim. Eu sou neto de educadores, né? O meu avô paterno, Enéas, era professor de artes. A minha avó paterna, Alvarina, era professora de alfabetização. O meu avô paterno, o Carbone, né, de quem eu trago o nome, depois, já com uma certa idade, se tornou professor de história e se aposentou na Secretaria de Educação. A minha avó materna, Dona Wanda, era uma professora de alfabetização. A minha mãe foi professora, se aposentou como diretora de escola do Estado. A minha esposa, né, depois de 40 anos, está decidindo deixar a farmácia e está fazendo pedagogia. Então, a educação, a docência, é algo que eu sempre respirei em casa, desde a infância, e desde 2008, Deus me jogou para uma sala de aula e não me tirou mais. E eu só tenho a agradecer a Ele por conta disso. Já faz um ano que diuturnamente, a gente sempre lamenta os números de morte, né? São
mais de 400 mortes, e eu não queria deixar de passar isso em branco e fazer uma homenagem a essas vidas que foram ceifadas, uma solidariedade a essas famílias enlutadas, mas, em especial hoje, eu queria destacar 5 vidas que foram ceifadas ontem, num contexto de uma escola infantil na cidade de Saudades, perto de Chapecó, né? Eu acho uma ironia do destino o fato de ter conseguido ter acontecido numa cidade com o nome de Saudades. 3 crianças e 2 professoras foram mortas a facão. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, a gente não sabe por que isso aconteceu, mas a gente sabe que isso é muito triste. Então, a nossa oração para que essas famílias sejam consoladas e que isso não aconteça de novo. Mas eu destaco que, mais uma vez, as professoras se colocaram à frente dos seus alunos para proteger os seus alunos. Então, eu queria consignar aqui a minha tristeza em relação ao fato que aconteceu ontem. Eu estou acompanhando aqui, está todo mundo me ouvindo bem? O áudio está ok? Posso continuar? Ok, então tá bom. Vejam bem, professor Carlos, eu convidei ele para participar de um curso que eu organizei com o professor Silvio de políticas públicas e direitos humanos. E é óbvio que eu chamei ele para falar de políticas públicas e educação, né? E o Carlos, mais uma vez, ele deu um show para falar de políticas públicas e educação. E eu vou aproveitar o arquivo que ele utilizou naquele dia para fazer aqui um ponto de partida na minha reflexão hoje. Na verdade, o que eu quero fazer com vocês é uma reflexão, né? Um ponto de partida. Eu vou trazer mais dúvidas do que certezas, mesmo porque eu comentei com a Samira, eu me sinto aqui uma formiguinha no meio de tantas constelações que vão falar ao longo desse curso, né? São pessoas assim gigantes dentro do tema educação. E eu quero aqui proporcionar algumas reflexões. O Silvio trouxe aqui uma reflexão da contribuição, né, na modernidade dos reformadores e para a educação. E eu, como reformador, né, como calvinista, neste ponto eu fico muito orgulhoso, porque naquela época havia a ideia de que ao lado de cada igreja deveria ter uma escola e um hospital, né? Eu fico me perguntando, como reformador, em que momento na nossa história nós perdemos esse lema, né? Mas eu quero trazer aqui uma reflexão justamente do direito à educação como um direito constitucional e fundamental. E o que significa isso? E o que diz a Constituição em relação a isso? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação de PowerPoint como um apontamento aqui dessas reflexões que eu quero fazer. Tá? Eu já estou partindo de um ponto, né, sem discussão, que educação é um direito constitucional. Tá? Veja, todos nós sabemos que a educação está presente na Constituição. Embora alguém ainda não saiba em que artigo que isso está na Constituição, todo mundo sabe que isso está na Constituição, né? Mas o que significa isso? O que implica isso estar na Constituição, né? Eu vou mais além ainda. Aqui eu coloquei a educação como direito constitucional, mas é preciso entender também a educação como um direito do ser humano. Então, a educação é um direito humano, a educação é um direito constitucional. Além da Constituição, nós temos previsto nos tratados internacionais, desde a Declaração Universal de 48, né, no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 66,
no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Mas eu quero trazer um recorte para dentro do nosso sistema constitucional. A primeira vez, né, o primeiro artigo que traz educação no texto é o artigo 6º. Aliás, né, a Constituição de 88, diferentemente das constituições anteriores, fez uma metodologia diferente, porque as constituições anteriores primeiro tratavam da organização do Estado e depois falavam dos direitos. A Constituição de 88, não. Ela trata, no seu artigo 1º ao 4º, os princípios que norteiam a Constituição, né? Então, o artigo 1º, os princípios sobre os quais a República está assentada. O artigo 2º, os princípios do Estado, né? A separação dos poderes. O artigo 3º, os objetivos, que eu brinco que aonde a República quer chegar. E o artigo 4º, os princípios que norteiam as relações de vizinhança do direito internacional. E aí o artigo 5º rompe e aquela tradição de primeiro organizar o Estado para depois falar de direitos, e o artigo 5º entra colocando os direitos e garantias individuais. Após o artigo 5º, nós temos os direitos sociais, né? E diz assim o artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. A última redação desse artigo 6º foi dada pela Emenda Constitucional número 90 de 2015. Ok, a educação está inserida no artigo 6º como um direito social, né? O que é um direito social? O direito social é aquele que implica um dever do Estado, um dever prestacional, né? Mas eu vou provocá-los mais para frente, no sentido de que o direito à educação, da forma como foi desenhado na Constituição, não se resume só a um direito prestacional do Estado, né? Como os direitos sociais normalmente são tidos como coletivos. O direito à educação também pode ser e deve ser concebido como um direito individual. Mas, efetivamente, o que significa educação? Eu estou fazendo essa pergunta porque, se você fizer uma enquete Brasil afora e perguntar se alguém é contra a educação, possivelmente a grande maioria dos brasileiros serão a favor. Mas a concepção do que seja educação, talvez a gente tenha algumas distorções por aí. No último dia 28, foi o Dia Mundial da Educação. E eu, como vários outros educadores, me manifestei em redes sociais a respeito de proteger ou de defender os educadores, os professores, né? Nós temos muita gente aqui ligada à educação, nós temos talvez muitos professores, e nós todos compartilhamos, seja desde a educação infantil até ao ensino superior, da preocupação da volta às aulas e da questão da contaminação. E quantos setores da sociedade dizem que nós somos preguiçosos e não queremos trabalhar? E uma pessoa me questionou dizer o seguinte: conheço muito professor que não trabalhou. Passou a pandemia inteira falando de pandemia, falando de política e reclamando de salário. E eu fiquei me perguntando, no meio de uma pandemia, não era para falar sobre pandemia? Numa situação em que nós vivemos, não é para dialogar com os alunos a respeito de uma situação política que vivenciamos? Reclamar de salário
Não digo que é para reclamar de salário, mas que professor, hoje em dia, que não se preocupa com as contas no final do mês? E exatamente nessa fala eu percebi que não há uma consonância do que seja educação. E nesse ponto eu trago aqui, né, o material que o professor Carlos utilizou aqui na Escola de Contas, quando ele falou sobre políticas públicas, e ele trouxe aqui 3 concepções de educação. A primeira concepção que ele trouxe para a gente, eu compartilho com vocês, é uma educação tradicionalista. Quantas vezes vocês não ouviram pessoas que, não por acaso, se rotulam como conservadoras, dizendo que criança tinha que aprender a ler, a escrever e fazer as 4 operações matemáticas? E ponto. Nada mais além disso, porque isso é educação. Uma educação tradicionalista é aquela que diz respeito à reprodução de valores dominantes do meio social do educando, de maneira a adaptá-los ao conjunto de valores, práticas e tradições herdados das gerações antecedentes. É manter o status quo. É manter os dominantes e os dominados aonde estão. Uma educação tradicional, neste contexto que nós estamos falando, é aquela que vai dizer que alguns têm direito à educação e outros nem tanto. Essa educação tradicionalista é aquela que vai dizer, por exemplo, que não é fundamental importância, é até certo ponto ruim um filho de porteiro ter acesso à universidade. Uma outra concepção de educação é aquela educação produtivista. Veja, para que existe educação? Para você não morrer de fome, para você ter uma profissão. Né? E vejam que, na verdade, a concepção tradicional ela anda de mão dada com a educação produtiva. Porque as classes dominantes vão proporcionar a elas um acesso à educação em que elas tenham uma condição de ganhar dinheiro ao término dessa educação formal. E vão proporcionar que as classes dominadas saibam ler, escrever e fazer as operações matemáticas o suficiente para continuar a serem dominadas. Tá? Vejam, eu não estou falando que não há nenhum problema você pensar no seu futuro na educação. Eu tenho uma filha pré-adolescente, eu já converso com ela. Ela fala assim, o que eu vou ser quando crescer, papai? Eu converso com ela. E uma das preocupações é o mercado de trabalho. Dela é escolher uma profissão em que ela seja realizada pessoalmente por fazer aquilo no que ela é vocacionada, né? Em que ela possa transformar o mundo num lugar melhor, mas aonde ela também tire o seu sustento. Agora, essa concepção de educação a partir da produção é aquela que vê única e exclusivamente a manutenção do capital humano, né? Então, vê o processo educacional como um mecanismo de adaptação dos indivíduos às exigências do meio social e econômico, com especial ênfase ao preparo do sujeito para o mundo do trabalho. Também se preocupa em conectar a educação ao processo de desenvolvimento dos países por meio da teoria do capital humano. Há uma terceira concepção aqui de educação, que é a educação emancipadora. É aquela que vê o educando como sujeito de direito, na sua individualidade e na possibilidade dele melhorar de vida, não por conta do que ele vai ter, mas por conta daquilo que ele se transforma a partir da educação.
A educação emancipadora é aquela que diz que o valor do ser humano não é propriamente pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Né? Há uma frase de um educador que diz que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Né? Esse pensamento é de Paulo Freire. Então, essa educação emancipadora vê a educação como um processo voltado a propiciar a formação de sujeitos autônomos e capazes de investigar, compreender, interagir com o mundo à sua volta, dotando-os de poder de se autodeterminar e desenvolver suas potencialidades de forma afinadas às suas inclinações pessoais. Todos nós temos aptidões. Né? Eu sou efetivamente de humanas e eu ficava muito chateado quando, na minha infância, os inteligentes eram aqueles que sabiam fazer contas e operações matemáticas com x, y, z, ao quadrado, ao cubo e tudo mais. Aquilo, para mim, não tinha utilidade. Eu gostava de história, eu gostava de ciências humanas. E quando a gente se preparava para o ingresso na universidade, todo mundo pensava em medicina, pensava em engenharia, então a gente sofria uma carga de disciplinas voltadas à área biológica e à área de exatas. E eu sinto uma falta tremenda de não ter estudado no colegial, no ensino médio, determinadas disciplinas na área de humanas, como sociologia, como filosofia. Eu sou de uma geração que, com 47 anos, eu ainda sofro as consequências de um currículo que foi feito durante o regime militar, aonde essas disciplinas foram tiradas. Estudei mal e porcamente filosofia na faculdade de Direito. E quando eu tive a oportunidade no mestrado de estudar, eu mergulhei de cabeça e me lambuzei. Né? Ok, corri atrás, mas eu vejo que hoje, por exemplo, a minha filha com 12 anos, ela tem filosofia. E quando eu sento com ela para conversar sobre igualdade de gênero, por exemplo, eu me sinto realizado, porque aquilo que eu converso com os alunos em sala de aula, eu estou conversando com ela. E eu vejo que ela está tendo uma educação que está fazendo ela pensar fora da caixinha. As habilidades dela estão sendo afloradas e ela está sendo tratada como um sujeito autônomo, capaz de pensar, capaz de questionar. Mas a educação que a minha filha está tendo não é igual à educação que todos estão tendo. Essa é uma reflexão que precisa ser colocada. Agora, eu apresentei 3 concepções de educação. A tradicional, que pela minha abordagem vocês já viram que não é a que eu mais gosto. A produtivista e a emancipadora. Mas o que diz a Constituição em relação a isso? Olha só, o artigo 6º coloca a educação como um direito social, mas o artigo 205 em diante disciplina a educação de forma mais detalhada. Olha o que diz o artigo 205. A educação, o direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Olha só, o artigo 205 diz muita coisa, e eu tentei traduzir isso de forma gráfica desta forma. O pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho
finalidade. Mas eu considerei essas finalidades aqui como algo que sustenta a educação. Porque, para a Constituição, não existe educação se não for para essas 3 finalidades. Pleno desenvolvimento da pessoa significa que é algo além de saber ler e escrever e fazer as 4 operações matemáticas. A pessoa tem que ler, escrever, mas entender o que ela está lendo e compreender o mundo à sua volta, compreender o seu semelhante. Me desculpe, mas um adulto que chega na sua fase adulta e não consegue entender o que é dignidade humana, o que é empatia, o que é diversidade, ela não se desenvolveu completamente. O preparo para o exercício da cidadania. Cidadania aqui, eu não estou pensando, e a Constituição também não pensa, só no exercício dos direitos políticos. Mas aqui, cidadania no sentido amplo, lato sensu. E eu poderia dizer que cidadania aqui é naquele sentido de todos serem aptos para o gozo de direitos e deveres. Não à toa que a nossa Constituição de 88, quando ela foi promulgada em 5 de outubro, ela foi apelidada pelo Dr. Ulisses Guimarães como Constituição Cidadã, porque ela resgatou, além dos deveres, os direitos. E veja só que interessante. Hoje nós temos uma dificuldade tremenda, quando eu digo hoje a sociedade, de enxergar que o outro também tem direito. Nós estamos vivendo numa fase de direito do próprio umbigo. Eu tenho o direito de não usar máscara. Eu tenho o direito de sair, de me aglomerar. Só que, e os seus deveres? É interessante porque hoje aqueles que invocam esses direitos são os mesmos que ontem diziam que a Constituição tinha muito direito e não tinha dever. São pessoas que não conseguem perceber que todo direito está atrelado também ao dever, porque o direito não é só meu, o direito também é seu. E eu preciso respeitar o seu direito, para que o meu direito também seja respeitado. E aí vem, então, o terceiro pilar, a qualificação para o trabalho. É lógico que nós queremos engenheiros bem capacitados, nós queremos historiadores bem capacitados, nós queremos médicos bem capacitados, nós queremos uma evolução a partir de pessoas qualificadas. Mas um médico, por mais que ele tenha uma alta qualificação técnica, se ele não passou por uma educação que deu a ele uma possibilidade de se desenvolver como pessoa plenamente, que não preparou ele para o exercício da cidadania, ele é capaz de vir a uma rede social dizer que ele não trataria de uma pessoa internada que tivesse uma visão política diferente da dele. E eu não estou inventando. Isso é histórico. Essa educação que busca o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para a cidadania, a qualificação para o trabalho, é direito de quem? De todos. Todos quem? Ora, Carbone, todos. Desde o filho da elite até o filho do porteiro. E é dever de quem? Dever do Estado. Só do Estado? Não, da família. Por isso que nós temos legislação que imputa responsabilidade aos pais que não matriculam seus filhos. Eu não sou Estado, eu não tenho filho, então não tenho nada a ver com isso. Não, não. Com colaboração e incentivo da sociedade.
Perceba que a Constituição amarrou o termo educação de uma forma a todos nós, querendo ou não, estamos vinculados a isso. Não sei se você percebeu, mas eu não tenho dúvidas que a Constituição, ela adotou educação como emancipatória. Qualquer outra concepção de educação que não seja emancipatória, ela não tem respaldo constitucional. O professor Silvio citou aí a questão da escola sem partido. Na verdade, aqueles que defendem a escola sem partido, eles defendem, né, vamos traduzir o que eles querem, escola sem o teu partido, só com o meu partido. E, na verdade, nós que refutamos a escola sem partido, não é que nós queremos fazer proselitismo político-partidário, mas é que nós queremos que o aluno pense. Ele pode até ter uma visão discordante minha do ponto de vista político-partidário. Aliás, eu nunca fiz proselitismo partidário, mas eu dou aula de direito constitucional, eu dou aula de direitos humanos. Como é que eu não vou falar de política? Né? Todos nós somos agentes políticos. O aluno não precisa votar no mesmo candidato que eu. E nem sempre eu voto no candidato que as pessoas pensam que eu voto. Mas o aluno, ainda que ele tenha uma visão diferente da minha, ele tem que ter embasamento para dialogar, para sustentar o seu posicionamento. E um posicionamento que não seja contrário à dignidade do ser humano. Essa formação dialética a gente só consegue criar dentro da escola dentro de uma concepção emancipatória. Agora, olha só, a Constituição não jogou isso, né, e deixou para cada um fazer. A Constituição traz nos seus dispositivos uma forma como trabalhar isso, né? Eu vou rapidamente aqui passar por alguns dispositivos constitucionais para apresentar para vocês, né? O artigo 206 traz alguns princípios aqui que devem ser aplicados na educação. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Como é que alguém pode se chocar de um filho de porteiro ter acesso à universidade? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade de ensino público com estabelecimentos oficiais. Vou ler de novo. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Vejam, olha só. A valorização do profissional da educação é tanto para a rede pública quanto privada. A ressalva no final é que na rede pública tem que ter concurso. E nesse contexto a gente tem a fala de um ministro da Educação que diz que hoje virar professor é sinônimo de que não serviu para mais nada. Tudo que nós esperávamos de um ministro da Educação era que ele não dissesse uma frase dessa. Aquele que trabalha com educação sabe que ele é um cabeça dura. Porque se a gente for buscar remuneração, riqueza, a gente não busca ser um profissional da educação. Nós fazemos isso porque nós somos idealistas. Porque nós queremos mudar o mundo.
né? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade. E vejam, a pandemia trouxe à tona os problemas da ausência de um padrão de qualidade. De um país continental onde a educação não é tratada como a Constituição determina. Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal. O piso tem que ser decente, senão não atende à finalidade da norma. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. O que a Constituição está dizendo aqui? Nunca é tarde para estudar. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazo para elaboração e adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O artigo 206 traz os princípios. O artigo 208 fala do dever. O que é dever do Estado? Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita a todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. E foi numa creche nesse sentido que nós tivemos a tragédia de ontem, na cidade de Saudade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Olha só. De todas as formas. A educação é dever de todos. Dever do Estado e da família. Mas há certos deveres aqui que são próprios do Estado, no artigo 208. Artigo 209. Tem ainda, perdão, os parágrafos 1º, 2º e 3º do 208. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Lembra que eu falei dos direitos sociais? Aqui se transforma num direito individual. Né? O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo. Há um direito subjetivo ao acesso obrigatório. E ao parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. E compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência da escola. Ou seja, tem que fazer acontecer. Artigo 209 fala do ensino privado. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Ou seja, é o business educacional. É o empresariado da educação. E, de novo, não há problema nenhum em ganhar dinheiro, gente, desde que todo mundo tenha a oportunidade de também ganhar. Mas olha as condições para a iniciativa privada explorar a educação. Cumprimento das normas gerais de educação nacional, ou seja, não é livre, o mínimo tem que ser observado. E segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ninguém pode abrir uma escola, uma faculdade, uma universidade sem autorização.
Eu não sei quantos de vocês aqui já participaram de um processo de autorização. Eu já. É tudo muito lindo. É tudo muito perfeito. A gente apresenta para o MEC um mundo perfeito. E aí a gente se frustra quando a gente vê que a iniciativa privada coloca em prática outra coisa. A gente que participou de peito aberto, comprando a ideia, né, e vende o peixe para o examinador do MEC, depois, a hora que a gente vê que vai ser entregue, em vez de o salmão, uma sardinha, a gente fica frustrado. Cada vez mais o ensino privado ele tem sido um negócio, né? Eu costumo brincar desde quando eu entrei na docência, que o ensino privado numa ponta eu tenho um aluno que quer comprar o diploma, na outra ponta eu tenho um dono de faculdade que quer vender. No meio eu tenho um professor atrapalhando o negócio. Hoje a gente nem pode mais atrapalhar o negócio, porque as regulamentações estão cada vez mais frouxas. Bom, mas o que significa dizer que a Constituição tem uma concepção emancipadora e que ela traz princípios que devem ser obedecidos e que ela traz obrigações que devem ser obedecidas? O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição traz aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas, aquilo que não pode ser suprimido do texto constitucional. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e o que me interessa aqui, os direitos e garantias individuais. Não vou nem entrar aqui na questão, né, se os direitos sociais também são cláusula pétrea. Eu entendo que são. Mas a Constituição consagra a educação, embora faça menção no artigo 6º como direitos sociais, ela faz uma disciplina de uma educação emancipadora como direito subjetivo do cidadão. Está ligada à cidadania, está ligada à dignidade do ser humano. Portanto, esses dispositivos são cláusula pétrea. Não há como suprimir. Professor Carboni, mas como efetivar tudo isso? Boa pergunta, né? A educação, na sua grande dimensão, ela é um direito programático. Ela está sujeita a políticas públicas educacionais contínuas, periódicas e progressivas. Não vai cair do céu, né? O que não pode haver é uma política pública de desmonte e de cada vez mais privatização da educação. O que não pode haver é uma descaracterização da educação, de uma educação emancipadora para uma educação tradicional, que vai, ao invés de libertar, vai oprimir. Eu queria encerrar aqui a minha participação com um trecho de um texto do Rubem Alves. Rubem Alves foi um educador e os textos dele são formidáveis. Ele tem um texto que é justamente Gaiola ou Asas. Talvez muitos de vocês conheçam esse texto, eu trouxe aqui um trecho. Há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.
o que elas amam são os pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. O voo só pode ser encorajado. Esse texto do Rubem Alves é exatamente o que eu consigo enxergar da vontade do texto constitucional. Que a educação não seja gaiola, mas que a educação seja asas. Que a educação, do modo de cada um, ela incentive que cada indivíduo, no exercício da sua cidadania, na plenitude da sua existência, possa dar o seu voo individual com as suas capacidades, com as suas atribuições. Eram essas as reflexões, as provocações que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. Que alegria e que aula que nos reaviva a esperança, né? Educador não pode perder a esperança jamais, né? E não a esperança de esperar, né? Nós não podemos, não é a esperança de esperar, é a esperança de esperançar, como já diria nosso mestre Paulo Freire, né? Quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha para quem já tem tem um recurso aqui, um emoji em cima, no canto direito em cima, tem uma mãozinha. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, aproveitem os nossos mestres aqui, que ainda temos um tempinho de aula. Fiquem tranquilos, nós estamos aí, tem quem levantou a mãozinha, alguém levantou a mãozinha. Shirley, pode falar, Shirley. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. A gente está vendo. Você consegue ativar? Eu estou te vendo. Ah, sim. Agora sim, Shirley. Gente, então, eu sou formada em Direito e aluna de pós-graduação na área de Gestão Social. E eu queria perguntar para o professor o que ele acha, se nossos alunos hoje, quem está ali no ensino médio, iniciando sua vida política, assim, vamos dizer, né, de voto e tudo mais, se estão preparados hoje com a educação que temos para vamos dizer assim, uma educação política, para eles aprenderem, assim, exercer sua cidadania, né? Vocês estão preparados hoje para esse assunto? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Shirley. Professor, o senhor prefere, tem o Edson inscrito e tem o William. O senhor prefere ouvir as perguntas todas e responder, ou você prefere uma a uma? Não. Quem vai responder, ou o Silvio ou o Carlos? Então, o aluno tem que identificar para quem é a pergunta. Shirley, para quem é a sua pergunta, minha querida? Para o professor Luiz mesmo, que acabou de falar da Constituição. Tá certo, então. Obrigada, viu, Shirley? Shirley, eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui na resposta para que todo mundo possa participar. Mas eu fico muito preocupado quando a gente usa o argumento de que determinadas pessoas não estão preparadas para não dar voz a elas. Porque esse era o argumento do regime militar de que as pessoas não estavam preparadas, né? E a nossa preparação vem com erros e acertos. Por isso que a nossa democracia ela é jovem e ela tem cometido erros e a gente precisa superar os erros através da própria Constituição. Eu acho que o nosso ensino médio ele é falho, tá? Eu dou aula, você é formado em Direito, eu dou aula em curso superior. Eu já dei aula para alunos que disseram para mim que não tiveram aula de História, que não sabiam o que era o período militar, não conheciam essa construção de direitos que eu estava contando para eles do texto constitucional. E eu acho que ser professor é muito mais do que saber
é ter a sabedoria de passar. E uma coisa que eu aprendi, o professor ele tem que saber qual é o público dele, para saber como que ele vai transmitir isso. Eu sou favorável que a gente tenha no ensino médio aula de cidadania, não educação moral e cívica. Educação moral e cívica eu tive. Aliás, a minha mãe era professora de educação moral e cívica. Aula de cidadania, porque cidadania a gente fala de direitos, fala de obrigações. E eu acho fundamental. O indivíduo com 16 anos ele vai votar, mas ele não sabe o que é um senador e qual a diferença entre um deputado federal e um deputado estadual. Então, nós precisamos trabalhar nisso. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que talvez o nosso aluno ele não esteja preparado. Por isso que professores conscientes, quando tiverem alunos desses na mão, tem que ter paciência e sabedoria para poder lapidar essa pedra. Obrigada, professor. Edson, por favor, você identifique para quem é a pergunta, tá bom? Edson? Eu estou aqui. Identifiquei já aqui no chat, tá? Porque o professor Carbone foi meu professor de Direito Constitucional. Muito feliz em reencontrá-lo. Ele praticamente respondeu a minha pergunta. Eu estou com aulas em ETEPS, tá? Fiz um curso Edson, a conexão Edson. Melhorou? Tá. Por favor, continue. Vamos ver se a gente consegue. Vê se melhorou. Melhorou sim. Então, já cumprimentei o professor Carbone, meu professor, né? Tudo bem? Acho que o Edson... Eu só queria agradecer, já que ele já respondeu a minha pergunta, eu só queria agradecer, então. Edson, prazer em vê-lo aqui e siga em frente, viu? Bom te reencontrar de novo. Obrigado. Obrigada, Edson. Eu que agradeço. Próximo inscrito é o William. Desculpa pelo áudio aí. Imagina, tranquilo, viu? Próximo inscrito é o William. Olá, boa tarde à mesa, parabéns aí pela atividade, muito bacana. Na verdade, professora Samira, a minha pergunta seria para a mesa, né, e onde couber o debate, mas pegando um pouco da exposição do professor Silvio e do Luiz Carbone, e aí a gente relacionando o que está ocorrendo agora na atual conjuntura. Desculpa, meu nome é William, sou professor da rede municipal, e eu sou doutorando em educação pela PUC São Paulo. Desculpa, perdão por não ter me apresentado antes. E aí, relacionando essa exposição, magnífica exposição de vocês, e com o que está ocorrendo agora na conjuntura, tanto aqui no nosso município de São Paulo, com o PL 84/2019, que inclusive está em pauta agora na Câmara Municipal de São Paulo, em segunda votação, né, que é a educação domiciliar, ou homeschooler, né, e também um paralelo com a discussão que está ocorrendo na Câmara Federal, né, da educação domiciliar. Está havendo aí uma série de investidas aí do governo federal, com audiências públicas, né, nesse sentido. Olha, no primeiro momento, observando, isso não tem base jurídica nenhuma, né, e nem pedagógica, né, ambos os professores abordaram os dois aspectos aqui, tanto pedagógico como também jurídico, e a gente, no primeiro momento, a gente observa que não tem embasamento nenhum, né, se trata mais de uma neoleitura da Constituição. A minha questão para a mesa, né, é nesse sentido, como que vocês enxergam esses movimentos agora de educação domiciliar e qual a avaliação de vocês desses projetos de leis? Obrigado, professores. Samira, se você me permite, Claro. Né, em 2019, eu tive o privilégio de coordenar uma obra coletiva sobre o Pacto Interamericano, né, o Pacto São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e nós temos no livro um artigo excelente sobre homeschooling.
escrito pelo professor Carlos. Então, eu acho que ele tem a primazia aqui para responder. Eu posso... Carlos, claro, professor Silvio. Só para fazer um contexto histórico, desculpa, só porque aí o professor Carlos, enfim, vai dar o show dele e tal. É curioso que essa questão do homeschooling, né, e nada contra uma educação religiosa, enfim, confessional, porque eu tive uma religião, na verdade eu tive uma formação católica, estudei no colégio agostiniano e tal, enfim, que é outro contexto tal, mas é curioso que muitas, acho que lideranças até religiosas encampam essa tese, eu vejo que muitos, enfim, que são agentes públicos também, tem essa matriz tal, tem essa vertente tal, mas é curioso que o Lutero, ele não tem uma posição satisfatória, é uma posição, ele não é, ele mostra muitas das limitações dessa educação, que naquele contexto histórico era compulsória por uma falta da responsabilização do poder público, né? E ele é extremamente contra. Isso vai desde o espaço adequado da casa. Ele fala um pouco da questão, os pais podem ter uma idade avançada e não ter uma energia suficiente para educar os filhos, os pais podem não ter uma... É muito interessante esse contraste, né? Os pais não podem ter uma formação, e se tem aptidão, eles não podem ter, enfim, tempo devido aos seus afazeres, do seu trabalho. Ou seja, ele tem uma censura nesse texto a uma ideia mutatis mutandis, com muitas aspas, né? E já com grau de anacronismo, é um pouco essa ideia de você... E uma questão que eu acho que também é muito importante da questão da educação, é essa questão da sociabilidade, enfim, a criança ser exposta, né? Um pouco da ideia da escola é um pouco essa ideia da criança ter contato a, enfim, afetos, a experiências, a uma série de leituras em relação aí, né, ao mundo, né? Enfim, só um detalhe aqui, porque é muito interessante esse texto, que Lutero ele faz um pouco essa censura aí e tal, mas, enfim, só uma ponderação aí, o professor, né, Carlos aí, que é autoridade no assunto, enfim, só uma... Obrigada, professor Silvio. Professor Carlos, o palco... Obrigado pela provocação. Eu não sou autoridade nesse assunto, eu tive a oportunidade, graças ao convite do Carbone, de escrever um texto, porque era um assunto que estava chamando a minha atenção e chamando a minha reflexão, e para mim foi um prazer. Eu analisei, e assim, vou lembrar algumas coisas aqui, porque eu fui pego um pouco de surpresa, mas basicamente o que acontece muitas vezes é que certos movimentos de revisão, digamos assim, movimentos reacionários, vamos dizer, da maneira como eles devem ser tratados, tá? Reacionários, o que é o reacionarismo? O reacionarismo é a inconformidade com a evolução que determinada sociedade obteve ao longo a sua evolução histórica. Então, ele se alimenta de ressentimento, ele se alimenta de uma nostalgia de um passado que não existiu e de várias outras coisas que um psicanalista falaria melhor. A questão do homeschooling é uma questão que, em geral, ela é veiculada por grupos que têm assim, uma visão muito reacionária a respeito dos rumos pelos quais a sociedade vem passando, que logicamente a gente sabe que a modernidade traz uma série de desafios. Realmente não é tão simples você educar os filhos hoje numa sociedade urbanizada, uma sociedade cosmopolita, uma sociedade em que há um enorme fluxo de migração interna e externa, em que você tem de conviver com pessoas que não têm o mesmo tipo de valores ou o mesmo tipo de tradições culturais que as suas. Então, são desafios complexos e que não é só nós que estamos vivendo no Brasil, veja na Europa, né, toda a dificuldade que existe, por exemplo, de integração dos povos de origem islâmica ou que tem a religião islâmica, né, na sua base cultural, às sociedades europeias, por exemplo, né? É algo que alimenta uma postura muitas vezes islamofóbica ou racista, enfim. Né? Então, assim, o homeschooling, o que eu percebo é que o movimento de homeschooling surgiu através de uma leitura equivocada de certos documentos jurídicos, entre os quais, né, eles tentam utilizar agora os pactos internacionais que geralmente dão às famílias
o poder de direção da educação dos filhos. Só que esse poder de direção não é um poder absoluto, não é um absolutismo familiar, no sentido de que há um filme famoso aí do cinema italiano, né, que era o Pai Patrão, né, que era um pai que ele não queria permitir que os seus filhos fossem educados, né, e o Estado, nesse momento, ele se torna, quando se vê diante de uma situação dessa, ele se torna o emancipador, porque muitas vezes a opressão está dentro da família. A família não é uma instituição perfeita, aliás, como nenhuma outra instituição é perfeita. Então, o movimento de homeschooling, ele tenta, de certa maneira, veicular uma ideia que, em primeiro lugar, não encontra respaldo nos textos, tanto da Constituição como nos textos dos tratados, que o que se faz muitas vezes é uma interpretação recortada e não sistemática desses documentos, né? Pinça-se ali aquilo que é conveniente. Da mesma maneira como às vezes a gente tem ouvido aí certas pessoas que nunca tiveram nenhum apreço pela Constituição falar no artigo 5º da Constituição o tempo todo, né? Como se você pudesse se limitar ao texto constitucional ao artigo 5º. O artigo 5º é importantíssimo, inclusive é cláusula pétrea, né? Mas você não pode interpretar o artigo 5º fora, né, do contexto de aplicação da Constituição e como se os direitos ali fossem absolutos, não há direitos constitucionais de natureza absoluta. Então, assim, a questão do homeschooling, ela parte muito de uma visão retrógrada, extremamente individualista, e que esquece esse fator importante de que a escola prepara o indivíduo, a criança, o jovem, para a vida em sociedade, né? E numa sociedade como nós temos hoje, em que há justamente essa variedade de culturas, de origens, é extremamente importante reforçar esse processo de socialização para que nós tenhamos tolerância, para que tenhamos sociedades democráticas. Então, o processo de escolarização tem enorme, é umas bases fundamentais da própria vivência democrática. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos textos do Anísio Teixeira, que advogava, né, uma escola profundamente vinculada aos valores democráticos. A escola é um instrumento de formação cívica democrática. Então, eu não vejo nenhuma base jurídica para se considerar um direito fundamental ao homeschooling, ou um direito humano ao homeschooling, como alguns têm defendido. Não vejo isso nos textos jurídicos, é uma visão muito deturpada dos textos jurídicos que eles utilizam para veicular. E eu não vejo no município a capacidade, a autonomia suficiente para veicular esse tema, né? Esse é um tema que não acho que seja também inconstitucional o homeschooling, mas acho que isso depende de uma medida legislativa que compatibilize, né, a prática do homeschooling, caso seja admitida, com os direitos da criança e do adolescente, do jovem, que vai eventualmente se utilizar dessa modalidade educacional, que deve ser excepcional, porque ela acaba dificultando o processo de socialização que faz parte, né? Eu não sou pedagogo, mas os pedagogos e pedagogas aqui presentes podem melhor dizer isso, né? Faz parte da necessidade, e o momento que nós estamos vivendo de pandemia, acho que isso acabou favorecendo esse discurso do homeschooling, né? Tendo em vista que nós estamos tendo de ter educação que não é propriamente homeschooling, mas é uma educação que está sendo feita à distância, semipresencial ou à distância, né? Enfim, então, é isso que eu posso dizer a respeito da prática do homeschooling. A professora Nina é alguém que vem daqui a 2 semanas, ela tem estudado também esse tema, então talvez seja interessante também ouvir o que ela tem a dizer a respeito. Ela deve ter boas contribuições a respeito disso. Carlos, você sabe que interessante? Quando a gente fala de homeschooling, você estava falando, a imagem que me veio à mente, não sei quantos aqui dos nossos alunos assistiram aquele filme O Menino do Pijama Listrado. Uhum. Mas tem uma cena onde o menino e a sua irmã
recebem aula de um tutor que vem especialmente dar aula em casa. E ele ensina, né? Os judeus são seres inferiores. Nós, alemães, fomos criados por Deus para dominar o mundo porque nós somos superiores. Não sei por quê. Quando me veio a ideia do homeschooling, me veio a ideia da possibilidade de um ensino assim, né? A tendência é que o aluno não seja confrontado com outras posições, a não ser aquelas posições da sua família ou do seu grupo religioso. Isso é muito ruim, porque ele vai viver numa bolha. É aquilo que é um fenômeno que já existe por conta da arquitetura das redes sociais, que os sociólogos chamam de balcanização da vida social, né? Balcanização porque os Balcãs, por razões históricas e geográficas, né, concentram vários grupos que, de vez em quando, entram em guerra uns contra os outros, né? Então, quando você você perde o sentido de coletividade, que é um sentido difícil hoje em dia, né, da gente manter no atual momento de polarização. Então, a tendência é isso vir a ser agravado. Isso é muito grave. E quem tem filho pequeno deveria ter percebido na pandemia que isso é uma grande furada. Sim. Não, eu sei assim, eu não sou professor, mas minha mulher é professora, ela dá aula na Escola de Aplicação da USP, e ela traz relatos que, assim, é muito difícil, né? Crianças, por exemplo, só para dar um exemplo, né, que tem um aluninho dela, que ele ingressou na escola já no período de pandemia. Ele jamais encontrou seus coleguinhas, e ele perdeu o contato com os coleguinhas da escola anterior. E precisou ter um suporte psicológico para enfrentar esse isolamento, né? Para ele, o isolamento foi muito triste, né? Enfim, realmente. Eu vou dar uma provocada aqui a todos e já vou sugerir também para que vocês façam as considerações finais, uma vez que a gente não tem mais ninguém inscrito. Esse curso é exatamente isso, é para a gente, para ser provocativo às reflexões, né? E historicamente, no Brasil principalmente, não há nenhum governo, desde a entrada dos jesuítas no Brasil, que não tenha uma intencionalidade ideológica junto à educação, né? Então, a educação, ela sempre foi instrumento de todos, desde do nosso suposto descobrimento, né? Porque há divergências também sobre o termo descobrimento. Então, eu faço aqui uma questão aqui para todos vocês, e já encaminhando para nossas considerações finais, essa ideologização tanto pode ser benéfica quanto não, mas sabemos que, historicamente, na educação pública brasileira, nós tivemos grandes avanços, principalmente com o marco da Constituição, né, que delimitou aí brilhantemente. O professor Luiz nos revisitou aí da Carta Magna, o professor Silvio trouxe também as concepções de Lutero, e o professor Carlos aqui também. O que vocês acham sobre a função do Estado, enquanto não Estado no sentido, enquanto intencionalidade de governo? Qual que é o papel hoje, quais são as grandes reflexões que a gente deve fazer nesse momento, né? Porque também nós não podemos achar que a ideologização da educação também é uma coisa pejorativa. Talvez não, talvez sim. O que vocês acham sobre isso, tá? E aqui fica mais uma vez o meu agradecimento. Quero tranquilizar toda a turma, tá? Esse link de acesso às aulas será utilizado em todas as nossas aulas, é o mesmo link, tá, pessoal? Vocês já receberam novamente, tá bom? Professor Luiz, vamos fazer, vocês querem que comece assim ou assim? Professor Luiz, por favor. Vamos lá, Samira, eu acho interessante essa colocação que você teve, porque ideologia, eu quero uma para viver, né? Tem um poeta da minha época que já cantava isso. Ideologia é ter ideias. Quem não tem ideia está morto. Então, na verdade, posicionamento ideológico. Nós temos posicionamentos ideológicos. Eu acho que assim o próprio Estado tem. Eu sou meio utopista, sabe? Eu sou meio sonhador, né? Mas eu vejo o seguinte: a Constituição fez uma opção por valores.
A Constituição fez uma opção por determinados caminhos a serem seguidos, não só na educação, né, mas por uma social-democracia, pela prevalência dos direitos humanos. É óbvio que, assim, nós precisamos entender a diferença entre governo e Estado. E a gente precisa entender também na hora de votar, porque se a gente vota em quem não sabe a diferença entre governo e Estado, e tem uma ideologia pessoal ou partidária contrária com o que a Constituição preconiza, não vai aplicar isso nas políticas públicas, né? Então, de certa forma, não dá para dizer hoje que não há surpresa, e não dá para dizer no passado que, em algumas circunstâncias, também houve surpresa. Há uma frase, né, que os direitos humanos são consagrados com avanços e retrocessos. Celso Laffer diz isso, né? Só que os retrocessos não podem ser tão grandes assim, né? Porque senão a gente desconstrói tudo. Então, é óbvio que um governo eleito vai avançar mais no sentido, o outro vai avançar menos. Mas a gente não pode destruir tudo, colocar tudo sobre cinzas. E isso passa pela escolha dos nossos governantes, isso passa pela nossa responsabilidade enquanto eleitor, né? Por isso que é importante nós conhecermos os candidatos, haver debate para conhecer quais são as propostas para que a gente possa escolher. Agora, a Constituição está aí, ela precisa ser respeitada, né? Carlos fez referência ao artigo 5º, e eu entendi perfeitamente o que ele colocou. O artigo 5º é a bandeira dos direitos fundamentais, né? Mas, junto com o artigo 5º, eu tenho o 186, eu tenho o 205, né? Eu tenho o 250, né? Então, a Constituição é um sistema uno que precisa ser interpretado como um todo. E eu fecho aqui agradecendo mais uma vez o convite, o privilégio, e me sinto muito honrado de estar aqui, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor professor. E nós que agradecemos, viu? Professor Silvio, por favor. Eu acho que, assim, eu acho que existe na relação docente também uma perspectiva de um contrato ético. Eu me lembro quando eu estudei em Harvard, né? Eu me lembro que a primeira aula a gente fazia tipo um contrato ético ali, desse respeito às diversidades e às multiplicidades de visões de mundo, né? E ali havia estudantes do mundo todo. Eu achei muito bacana essa ideia de um contrato, ou seja, e com a liberdade de exposição, e também é um discurso, acho que muito primário, um discurso muito inconsistente de se dizer que certas políticas educacionais são para combater ideologias, sendo que elas em si já carregam uma ideologia. E o porquê não se ter um debate transparente? Visões de mundo, são visões de mundo aceitáveis e dentro de uma democracia, as ideias progressistas, as ideias conservadoras, a noção de direita, a noção de esquerda. Por que não se faz um debate? Eu me lembro quando eu estudei em Ética e Filosofia Política 1, com o professor Renato Janine Ribeiro, da minha graduação em Filosofia, era um assunto muito, muito claro, muito transparente, né? Ele tem uma perspectiva de esquerda, mas isso é um problema, né, dele, enfim, vamos dizer assim, mas com muita consistência, ele trazia esses aspectos conceituais de leituras. Por que uma democracia é importante se ter uma boa direita? E por que uma democracia precisa de uma boa esquerda? O que enfim, os extremos tendem a fazer? Ou seja, não importa essa perspectiva A, B ou C, mas um compromisso com valores democráticos, valores constitucionais, o fair play, né, das eleições. Isso é uma questão extremamente, enfim, importante e negociada. E agora, o que os extremos preferem? Né? Os extremos flertam com o autoritarismo, eles flertam com, enfim, e isso seria, enfim, o problema, né? Mas eu acho que, assim, por que não de uma forma transparente, Eu tenho um debate muito interessante com o professor Alan, que é do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, né? Um grande amigo, enfim, eu gosto muito das exposições dele, que ele já inicia. Olha, eu pertenço a esse Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, eu tenho uma perspectiva liberal do mundo, né, uma perspectiva, então, assim, muito bem fundamentado, enfim, eu aprendo muito com ele, e ele coloca a sua visão de mundo. E qualquer pessoa, qualquer aluno, qualquer pessoa tem direito ali de
contestar, fazer questionamentos, né? E a gente tem que perder, voltando no século XVI, né, que é um século que eu gosto muito, o que Montaigne dizia da arte da conferência, né? Ou seja, por que se ter sempre essa perspectiva triunfalista de um debate entre professor e aluno, entre professores? Não, na vida educacional é justamente o que? Essa multiplicidade de visão, de exposições, né? Mas jamais essa perspectiva persecutória que uma escola sem partido pretende. Isso, enfim, é algo completamente, acho que, incompatível com qualquer paradigma civilizatório, qualquer paradigma, enfim, constitucional de liberdade, né, no ensino. Obrigada, professor Silvio. Nós agradecemos aí pela aula de hoje, viu? Professor Carlos, por favor. Eu vou ser bem breve, até porque já chegamos aí no nosso termo. Eu concordo plenamente com aquilo que o Carbone e o Silvio acabaram de dizer, e apenas ressalto que a ideia de que a escola é uma instituição importante, e é lógico, né, uma instituição fundamental dentro da nossa vida em comunidade, e, como tal, é natural que o Estado, como é aquele que se responsabiliza, digamos assim, pela maior parte da prestação desse serviço educacional e pela organização do serviço escolar, do seu serviço escolar, da sua rede oficial de ensino, que com as alternâncias de governo você possa ter mudanças de estilo, né, na condução dessas políticas educacionais. Isso é absolutamente natural numa democracia. O que não pode haver é a incompreensão em relação ao próprio papel da escola e a maneira como a Constituição balizou uma escola que ela busca realizar vários valores, como o pluralismo, como a liberdade de pesquisa, como a liberdade de expressão do pensamento, né? Como a laicidade, que é um valor muito importante na vida escolar, tendo em vista que a vida religiosa ela é importante, mas num ambiente escolar, é importante que a escola seja neutra em relação a isso, né? Acabei de ver aqui uma decisão do Supremo que declarou inconstitucional uma legislação que obrigava as escolas a terem nas suas bibliotecas bíblias, né? E os alunos que seguem o Alcorão, né? E os alunos que seguem a Torá, né? Então, é esse tipo de visão que nós temos de ter numa sociedade que visa a paz social, o pluralismo, a convivência dos diferentes, né? E a escola tem um papel muito importante nesse processo de formação da cidadania para a democracia. Então, acho que é isso que é importante. Seja qual for o governo, ele pode mudar o estilo da sua política educacional, mas sem esquecer esses elementos básicos que são estruturantes da própria instituição escola. Obrigada, professor Carlos. Bom, nós da escola estamos muito honrados em iniciar um curso com esta qualidade, com as reflexões que foram colocadas aqui hoje. Temos certeza que as nossas dúvidas e incertezas e reflexões permearão o nosso curso, mas com certeza nós somos da turma dos direitos humanos, é isso, galera? Nós somos da turma dos direitos humanos, né? Então, gente, eu agradeço a todos vocês. Queridos inscritos, fiquem tranquilos, estamos aí com as inscrições abertas até o preenchimento das vagas, tá bom? O link de acesso às aulas é o mesmo, está disponível na área privada de vocês, lá no Moodle, tem que estar tudo cadastradinho, bonitinho. Todos os materiais utilizados nas aulas estarão disponíveis lá no Moodle também, assim como a gravação das aulas estará aqui no chat e lá no Moodle também. Então, nosso referencial de instrumento, de arquivos deste curso, será o Moodle, tá bom, pessoal? Tá? Então, muito obrigada, até a próxima aula, será na quarta que vem. Oi, Silvio. Eu posso, só um pequeno bilhete. Pessoal, tem um convite lá para o grupo do WhatsApp, né? E lá nós também, de uma forma suplementar, um plus, esses materiais estarão lá também, e outros materiais também. Mas isso é algo suplementar, isso é um convite que é feito a vocês. Desculpa, professor Samira. Perfeito, obrigada pela lembrança, viu, professor Silvio? O professor Silvio criou um grupo de WhatsApp, aos que amam e aos que odeiam. Então, é optativa a entrada no grupo, tá, pessoal? O link está aqui disponível no chat, tá? Obrigada, até a próxima aula, gente.
Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer.